Olá, tudo bem? Psicóloga Roberta Rodrigues Alves Torres. Hoje eu estou aqui e gostaria de estar trazendo uma leitura que eu fiz do livro de Osho, Medo. Ele levanta nesse livro que as pessoas têm muita dificuldade e que têm medo, né, de desfrutar a vida, né, que elas acabam entrando no movimento de fazer coisas programadas, né? Buscar conhecimentos para saber se está fazendo tudo certo, quer saber cada vez mais, questionar, fazer perguntas, perguntas que respondam também se está fazendo tudo certinho, né? E que isso, de alguma forma, aprisiona as pessoas. São defesas que as pessoas usam, né? São armaduras para se poder se protegerem deste medo, né? O medo da vida, o medo do desconhecido, o medo de não controlar. Com isso, eu não estou querendo trazer nenhum pensamento do tipo não ter controle sobre nada não é bom, a gente precisa saber e precisa fazer perguntas, no meu entendimento. Acho que perguntas são boas, mas ele está falando de pessoas que vivem só perguntando e com isso criam uma rede de teoria para suas vidas, né, e não acabam não conversando com a sua voz interior, não escutam sua voz interior. Né? E essa voz interior, às vezes pode estar dizendo para a pessoa, hoje eu não quero fazer nada. Mas nesse mundo de competição, de ambições, né, de cobranças, de coisas a fazer, né, essa escuta da voz interior acaba não sendo muito, entre aspas, permitida pela própria pessoa, porque ela precisa cumprir as regras. Então, não é para cumprir regra? Não, não é isso que está sendo falado. Né? Existem regras, vivemos sociedade, é lógico que algumas regras sim devem ser cumpridas, mas, volto a dizer, né, tem as pessoas que só se conectam com essas regras, com as coisas que têm que fazer e não se escutam. Aí ele conta que uma vez perguntaram para ele, então como é que eu faço para fazer esse caminho? E ele respondeu, não me faça essa pergunta. Eu não tenho caminho. Eu posso te ensinar a caminhar. E é interessante, né? Quando eu li isso, eu pensei, como terapeuta, psicoterapeuta, eu vejo pacientes que têm momentos que as coisas estão mais difíceis, né? Que elas também estão quebrando alguma coisa da rotina ou de conceitos aprendidos que não estão fazendo sentido e elas querem quebrar, mas elas não conseguem. E elas perguntam, e agora o que eu faço? E eu não vou responder como Osho, respondo, se eu tivesse a receita, eu te dava. Mas eu não tenho, e não tenho mesmo, não é por maldade não. Né? Se eu encontrei uma receita, foi para a minha vida, né? Para as minhas questões, porque eu escutei minha voz interior. Isso é um exercício, a gente tem que escutar sempre. Né? Mas eu não posso dizer para uma pessoa também qual vai ser o caminho dela. Eu tenho que, né, eu tenho não, mas a minha proposta é ajudar a pessoa a parar para pensar qual é o caminho que ela quer seguir. E aí, tendo essa pergunta feita, que é uma pergunta importante, né, a pessoa pode se voltar para dentro e buscar sentir o que é importante para ela. Porque se ela for buscar na teoria, ela não vai ter essa resposta. Esse é o tipo de caminho que se faz sozinho. Né? É o tipo de resposta que não é uma resposta definitiva, porque hoje eu posso querer uma coisa, amanhã eu posso querer outra, mas é uma pergunta, por isso mesmo que a gente tem que fazer constantemente, né? A gente
com isso vai ter a possibilidade de estar vivendo uma vida mais feliz. Ele fala que as pessoas muitas vezes então ficam prisioneiras desses conceitos, né, que elas incorporaram como as regras a serem seguidas. E prisioneiro, né, ele levanta, a prisão tem muitas, liberdade é uma só. A liberdade, eu não sei se é uma só, né? A gente pode se dar muitas liberdades, mas esse caminho de me autorizar a estar mais liberto para que eu também possa fazer as coisas que me dão prazer e satisfação, essa é uma resposta só. Isso você tem que buscar dentro de você. E a vida, nesse sentido, é uma grande aventura, né? Nietzsche, ele comenta também nesse capítulo, que Nietzsche, na parede da casa dele, ele colocou um papelzinho, não sei se provavelmente não era um post-it, né? Ele pregou lá um papelzinho, né? Dizendo, a vida é uma aventura, né? Que quer dizer, de alguma forma, viva, na verdade, a fala é viva perigosamente. Veja bem, viver perigosamente, ninguém está dizendo que é para viver irresponsavelmente, né? Mas viver perigosamente estaria relacionado a você aceitar o desconhecido, o não controle e topar essa aventura da vida, né? Esse mistério que é viver. E aí alguém perguntou para o Nietzsche, mas por que você colocou isso? Aí ele respondeu assim, porque isso é muito importante de eu lembrar sempre. E eu tenho muito medo, né? Então, medo não é uma coisa só de algumas pessoas. O medo está aí, ele existe. As pessoas querem sempre manter um padrãozinho, né, para elas se sentirem seguras. Mas com isso, a insatisfação normalmente fica presente, né? Então elas vão vivendo mais como mortas-vivas, né, do que como alguém que está vivendo. Elas vão mais sobrevivendo na vida do que usufruindo da vida. Gostaria muito de deixar esse pensamento para vocês, né? Ele ainda levanta que muitas pessoas já morreram antes de morrer, né? Porque elas se deixaram morrer, né? Elas mataram dentro delas essa possibilidade da vida. É assustador, é desconhecida. Vai ser bom? Não sei, né? Mas do jeito que tá também não tá, né? Fica assim do tipo meio morno, né? Se tá bom para você, tá tudo bem, tá? Vamos lembrar sempre disso. Se tá bom, tá tudo bem. Mas eu tô trazendo essa conversa para aquelas pessoas que sentem uma inquietação, que estão em buscas de respostas e que ainda buscam de forma teórica, né? E se esquecem de perceber, a resposta vai estar no interno. Essa pergunta eu tenho que fazer para mim, não para mim, psicoterapeuta Roberto, para mim, pessoa, né? Gostaria muito, então, de deixar essa reflexão para vocês. Espero que isso possa, de alguma forma, trazer alguma possibilidade de buscar mais prazer na vida. Não estou falando de estado depressivo, tá? Que a pessoa pega, deita e fala, não quero fazer nada porque eu estou depressivo. Porque isso é uma outra forma de apatia, né? Que também poderia até estar associado com medo, né? Esse medo da vida, né? Pode ser que tenha outras questões. Se está relacionado ao medo da vida, tem aqui um foco para a gente olhar e ver o que pode melhorar. Se gostou do vídeo, deixe um like, indique para amigos. Se não se inscreveu no canal, se inscreva. E falamos semana que vem. Um beijo grande. Se cuida.
faça seu caminho com responsabilidade, mas o seu caminho escutando o seu eu interior. Beijo.